Boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Que a paz desse divino Mestre Jesus continue nos abençoando, nos intuindo e nos auxiliando nesse assunto que vamos falar hoje. Como nós sabemos, né, os profitentes da doutrina espírita são pessoas que estão aprendendo. Conforme o Emmanuel disse, nós somos os espíritas, né, os médios, principalmente, são aqueles que faliram no passado, nos momentos de condenavam insânia e criminosas arbitrariedades. Exatamente por isso, né, dentro da vivência espírita, como nós somos eternos, né, e vivemos várias etapas, são as chamadas reencarnações, dentro dessa vivência espírita, existem vários assuntos que causam polêmicas, com o achismo, eu acho, eu penso, eu isso, eu aquilo. Então hoje nós vamos iniciar falando de um desses assuntos, como nós vamos falar também de outros, em outras oportunidades, e um desses assuntos que nós pensamos de nossa parte, né, que não deveria nem ser polêmica, ele é um assunto polêmico, que é o consumo da carne, consumo das vísceras ou da carne, né, de origem animal. Consumir ou não consumir? Eis a questão. Alguns adeptos do espiritismo são a favor do vegetarianismo, não dizem que não deve consumir de maneira alguma e procuram nas falas de Emmanuel, procuram no Evangelho, né, principalmente nas escrituras antigas dos judeus, né, em que diziam que certos alimentos eram impuros, procura a justificativa para não consumo. Em contrapartida, estamos aprendendo por essa própria doutrina, né, que ela não violenta o nosso livre-arbítrio, que o ser humano tem essa capacidade de pensar e avaliar por si só o que deve e o que não deve ser feito. Então vamos lá. Consumo da carne animal. Devemos consumir ou não? Nós vamos iniciar essa resposta com a resposta dada a esse questionamento que Allan Kardec fez à espiritualidade, que está no Livro dos Espíritos, na pergunta 723, que é a seguinte: a alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Resposta dos Espíritos: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem perece. A lei da conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame de sua organização. Pois bem, nós sabemos que o nosso organismo está evoluindo, né? Nós evoluímos de acordo com o passar dos anos, o passar dos tempos. O homem primitivo comia carne crua, já tivemos antropófagos, já fomos, né, lá no passado, comíamos carne do nosso próprio semelhante, mas com o tempo, com a evolução moral, a evolução religiosa, isso foi mudando. E hoje nós temos essas carnes industrializadas, nós temos a criação de animais para essa alimentação, mas conforme essa resposta dos Espíritos, o que eles disseram? A carne alimenta a carne. Ou seja, nós não somos a carne, o ser humano é o Espírito, nós somos o Espírito, mas nós abraçamos e vivemos uma carne. Vamos tentar dar uma explicação maior sobre isso. A carne alimenta a carne. É preciso, conforme a espiritualidade falou, que nós tenhamos força para realizar a lei do trabalho, para a nossa conservação. E cabe a nós, né, respeitar as exigências do próprio organismo, desde quando não se entra em excesso. Por já passar, quando é excesso, é desperdício. E o excesso muitas vezes nos faz mal. Não se podem generalizar certos regimes, eles devem ficar à solta para as consciências escolherem se devem segui-los ou não. Uma coisa correta, nós estamos aprendendo a não julgar, esse ensinamento de Jesus. Não julgueis para não seres julgados. Com a mesma medida que medides, sereis medidos. Ora, se o profitente da doutrina espírita entra na doutrina, aprende tudo aquilo, aprende tudo isso que Deus nos dá, que Jesus nos dá, não é? E aprende que nós somos eternos. Aí deixa de comer carne, que é uma coisa que, se a pessoa puder fazer, é positiva, não tem dúvida. A própria medicina terrena nos mostra já que uma grande parte dessas patologias aí de doenças que nós temos, como verminose, como ácido úrico, gota, problemas coronários, entupimento de veias, gordura, tudo isso vem da alimentação animal. Na própria medicina terrena, vem nos ensinando a ter parcimônia e eliminar esse consumo. Mas se o profitente da doutrina, o espírita, entra na doutrina, deixa de comer carne, mas julga o semelhante que come, tem que se pensar, não tem? Se nós pudermos ficar sem a alimentação da carne, seria bom. Mas aquela pessoa que precisa, que se organiza, que o organismo está dessa maneira ainda, ela tem essa necessidade. Vamos tentar continuar
Explicando, segundo a ótica do Evangelho. O Evangelho nos fala que em tudo devemos dar graças, pois que essa é a vontade de Deus em Cristo para com todos nós. Mas nem de tudo poderemos usar. O alimento animal, como progresso, deverá ceder lugar à alimentação vegetariana. O homem já está nessa procura. Se a carne tem proteínas indispensáveis à saúde humana, podemos perguntar de onde vêm essas proteínas. Será que não podem ser encontradas em outras fontes? Enquanto se precisa de carne, ou da carne, usando-a com o equilíbrio, o não matarás vai se elevando no entendimento da sociedade pelas asas do progresso. Ou seja, o Evangelho nos ensina, né, que a gente tem que render graças a todos. Mas a própria ciência vai nos ensinando que, com o passar do tempo, a gente precisa evoluir. Mas a imposição, conforme estamos aprendendo com Jesus, é contrária à lei do amor. Isso somente é permitido entre as raças primitivas, onde os encarnados são como crianças que devem ser orientados e dirigidos. Ou seja, essa imposição, conforme aquela lei de Moisés, lei de Talião, que hoje não é mais, é lei de amor. Sem que o livre-arbítrio possa se manifestar nessas sociedades primitivas, né, com mais amplitude. Se a organização fisiológica de alguém requer carne animal, este pode enfraquecer se não comê-la, e não deve deixá-la. Mas se o organismo já rejeita essa alimentação animal, para que então usá-la? Tudo no mundo está certo, somente o que não é certo é usarmos o que não nos convém, por tais ou quais circunstâncias.